דושה אותנו, תהיה מפשעי. Shabbat Shalom, nós somos a congregação Moreste Yeshua, daqui de Salvador, Bahia. Hoje, 6 de Elul, o sexto mês do calendário bíblico judaico. Alguém pode estar até se assustando, olha, mas não é o último mês? Na contagem tradicional, sim, mas na contagem bíblica estamos no sexto mês. E estamos estudando a Parashá Shoftim, que é traduzida como Juízes, e está no capítulo 16, a partir do capítulo 16, versículo 18 do livro de Devarim. E as porções dos profetas é Isaías, capítulo 51, 12, até o capítulo 52, 12, e Brit Hadashá e Yohanan João, capítulo 11. Nós vamos fazer algumas reflexões sobre a porção, sobre a Parashá, porque infelizmente, o tempo não dá para abordar. Se fôssemos abordar a fundo, acho que um versículo só passaríamos a manhã inteira estudando, porque é fantástico, tanta coisa que contém nas Escrituras. Mas a gente tenta, o pouco tempo que temos, abordar aqueles pontos mais importantes. Fazendo um breve resumo, essa porção, essa Parashá, ela aborda as orientações, né, aos juízes, orienta Israel a ter juízes e policiais ou oficiais, né, para julgar o povo, os juízes para julgar, e os oficiais ou policiais para aplicar a punição, a sentença, quando houvesse. Fala sobre a pena de morte por atos de idolatria, consulta aos sacerdotes e juízes, ou seja, as pessoas quando tinham alguma dificuldade, alguma contenda, alguma causa, deveria ir aos sacerdotes ou aos juízes. A orientação aos reis de Israel, né, que diz que o rei de Israel não podia escolher para si um rei que não fosse do seu próprio povo, e aquele rei teria que fazer para si uma cópia da Torá, para que lesse nela todos os dias, para aprender a obedecer. E aí a gente vê que alguns reis, como Acabe, por exemplo, certamente não fez isso. Acabe, Manassés, né, o Menache, conhecido como Manassés, foram reis perversos que certamente não fizeram isso, não cumpriram esse mandamento. Porque se tivesse copiado uma Torá para si e lesse todos os dias, eles não eram tão perversos como nós sabemos que foram, né? Também diz que o rei não poderia acumular para si muitos bens, cavalos, não poderia voltar ao Egito. E o interessante, irmãos, que o primeiro rei escolhido por Adonai foi Davi. O segundo, lógico, Salomão, que foi quem Adonai falou, né, cara a cara, não de cara a cara, isso é coisa de Moisés, mas falou, respondeu às orações de Salomão, né, quando Salomão construiu o templo. É por isso que hoje a gente ora voltado na direção de Jerusalém, porque foi um pedido de Salomão e Adonai disse que cumpriria esse pedido, que atenderia não só a Salomão, mas toda a geração, as gerações futuras. E no final nós vemos que Salomão fez tudo que Adonai pediu antes para não fazer. Salomão acumulou riqueza, Salomão acumulou cavalos, acumulou mulheres, né, mulheres demais, inclusive egípcias. E o que aconteceu? Do jeito que a Torá fala aqui, corrompeu o coração de Salomão. Salomão se tornou até idólatra, construiu templos para deuses. Eu creio, né, nós cremos que só no final da vida que ele voltou atrás, se converteu, porque quando a gente lê Eclesiastes, que é atribuída a ele, nós vemos que é uma pérola. Certamente ele já não era mais um idólatra, ele já tinha retornado, já tinha feito techuvá, né, voltado para o caminho de onde nunca deveria ter saído. Os maus costumes das nações, essa Parashá orienta que Israel não pode seguir. Eu vou falar um pouquinho disso no final, se der tempo.
o povo de Israel era proibido, Adonai proibiu deles continuar vivendo os princípios do Egito, de onde saíram, e não podiam seguir os princípios da terra de Canaã para onde estavam indo. E nós vemos que o mundo hoje, até mesmo os crentes em Adonai, insiste nisso, de voltar aos princípios do Egito, aos princípios da terra de Canaã, e evitar os princípios de Adonai. Eu não sei se vocês já observaram, existe na internet, eu nem me lembrava mais disso, essa noite a Eliette viu, tomou um susto, me mostrou, eu já sabia disso aí. Alguém pegou uma foto da congregação Moreste de Yeshua, quando a gente estava lá na Barra ainda, colocou como a miniatura, né, como aquele banner no YouTube, e faz um vídeo escrachando o movimento judaico-messiânico como algo retrógrado, como algo que abominável. E aí quando você vai observar, quando você vai assistir o vídeo, por que é que o movimento judaico-messiânico para eles é algo abominável? Porque guarda Shabat, porque celebra as festas, porque busca seguir os mandamentos, né, evita comer comida impura. Aquelas coisas todas que Adonai descreve como pecado, eles veem como um abominável. Ou seja, pegam, já começa o erro por aí, pegam uma imagem sem autorização para o mal, porque você pode pegar uma imagem qualquer, pública, e usar desde que não tenha, né, não vise recurso financeiro, não vise lucro, mas que seja para o bem, para divulgar o que é bom. Ninguém vai se agravar com isso, mas a pessoa pega uma imagem sem autorização, porque eles não pediram autorização a nós, para denegrir a nossa imagem, a imagem de todo o movimento judaico-messiânico. Já começa por aí o erro, e acha que está certo. Quando você vai ver, querem voltar para os costumes do Egito e de Canaã, e deixar de lado, colocar como abominável aquilo que Adonai deu como santo. Se porventura, vocês que um dia entrou lá no nosso site e encontrou aquelas imagens, se você me ouve, você está querendo viver de acordo com os costumes egípcios e de Canaã, que Adonai proíbe o povo de Israel, nem de onde saiu, nem os costumes da terra para onde vão. Não sei se vai dar tempo, mas vocês lembram que a Adonai proíbe tudo que se fazia na terra de Canaã. Filho tinha relação com mãe, pai com filha, coisas abomináveis. Pegava consultava os mortos, necromancia, construía ídolos, fazia uso de adivinhação. Até hoje nós vemos isso acontecendo. Eu conheço tanta gente aí, supostamente crente, né, que diz que é crente, mas quando a coisa aperta e dificulta e fica difícil, corre e vai buscar visões que não vêm de Adonai, para tentar saber o que fazer, como proceder, buscar orientação. Tem gente até que o casamento vai mal, acontecem separações, aí recorre, um dia está na igreja, o outro dia vai para certos lugares, que não estou aqui criticando a religião de ninguém, mas cada religião tem o seu Deus, vamos dizer assim, né? Quem busca, quem vive seguindo o Deus de Israel, não deve buscar um Deus de outra religião, porque não é o mesmo. São deuses que se criou, né? Para nós, o nosso é Adonai, então é a ele que temos que buscar. Mas tem pessoas que, quando a coisa aperta, até para ter o cônjuge de volta, vai atrás desses recursos. Costumes do Egito, costumes de Canaã, antes do povo de Israel chegar. A promessa de um grande profeta, que eu acho isso fantástico nessa paraxá. Eu confesso para vocês que, embora a Torá toda seja maravilhosa, mas para mim a paraxá Shoftim e a paraxá Kedoshim são as duas assim mais belas. É uma coisa fantástica demais, porque ensina coisas do nosso dia a dia, de como você viver justamente, coisas pequenas que a gente vive no dia a dia. Respeito aos limites antigos, como agir contra testemunhas falsas. Gente, testemunha falsa é um negócio terrível. Como agir contra a testemunha falsa, que deve se fazer com elas o mesmo que ela intentou fazer para aqueles que acusavam falsamente. Leis das guerras. Aqui nesse texto que Adonai fala das leis de guerra,
nós vemos que quando ele fala para destruir tudo, não criança, mulheres, tudo, não pegar despojo, nada, era só em relação àquelas 7 nações. Aqui nós vemos que as demais nações que não faziam parte daquelas 7 que habitavam em Canaã, ele determina que se buscasse primeiro conciliação. E homicídio de autoria desconhecida. Aqui o texto diz que o sangue impurifica a terra e era necessário fazer todo um ritual para que a terra ficasse purificada e o povo não levasse sobre si a culpa de um crime, de um sangue derramado que não se sabia a origem. Agora imagine um país como o nosso, a quantidade de homicídio que ocorre. Nossa cidade, por exemplo, só a nossa cidade, Salvador, há finais de semana de ter 29, 30 homicídios. Não é sempre, mas há final de semana que chega a esse número. Imagine o nível de expiação que é necessário haver. Né? Só a misericórdia da Adonai para que a continue de pé. Mas antes de entrar nos textos propriamente dito, olha, gente, eu coloco, para a gente ganhar tempo, eu coloquei todos os textos bíblicos no painel. Você que está em casa vai acompanhar pelo monitor e aqui vocês podem ler. Aproveito para lembrar, Loures, a gente precisa alguns slides. Eu estava observando que quem está desse lado fica ruim de ler. A gente vai ter que procurar crescer essas letras para o pessoal enxergar melhor. Antes de entrar na paraxá propriamente dita, eu queria ler para vocês esses 2 textos de Yeshua, né, em Matitiar, Mateus capítulo 5, versículo 25, e depois Apocalipse, versículo 4. Yeshua está falando aqui, lembra que se alguém levasse a oferta ao altar e lembrasse que alguém tinha algo contra, que fosse primeiro fazer as pazes com aquela pessoa. Né? E Yeshua está falando aqui de sacrifício, literalmente, no altar do tabernáculo. Quando alguém fosse levar um sacrifício, e lembrar que, olha, tem alguém que tem do que me acusar, eu tenho pendências a resolver, que Yeshua aconselha a pessoa a ir lá e fazer as pazes primeiro. Aí ele continua dizendo, concilia-te depressa com o teu adversário, ou seja, com a pessoa que te acusa, que tem algo contra ti. Quando estiver indo ao juiz, ou seja, alguém que está levando o outro ao juiz, ele é adversário. Se eu levar meu xará Edivaldo a um tribunal acusando, eu estou como adversário dele, né? Que isso nunca aconteça. Então aqui, Yeshua está dizendo, ó, concilia-te depressa no caminho, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que esse acusador, né, adversário, te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Irmãos, a palavra aqui é a mesma. Se você consultar no Novo Testamento em hebraico, que já tem disponível, né, muitas versões em hebraico, a palavra lá é shofet. Né, shoftim é plural, juízes, shofet singular, juiz. A palavra que Yeshua usa é shofet, juiz. E oficial, singular, né? Shoterim, né? Shoter, que é singular, oficial ou policial. E para que eles não te encerrem na prisão e não sairá dali até que pague o último centil ou centavo. Em cima disso aqui, até doutrina diversa já se criou. Eu já ouvi, né, teses, pessoas defendendo que isso aqui, e Yeshua está falando de purgatório até. Aquela teoria de purgatório. Ou seja, se a gente ler um pouquinho, confrontar os textos, nós vemos que Yeshua não está falando de purgatório coisa nenhuma aqui. Yeshua está falando aqui da Paraxá Shoftim que a gente está estudando hoje. O que é que a Paraxá Shoftim diz? Né? Juízes e oficiais porá, né, em todas as tuas tribos, que eu vou ler daqui a pouquinho. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, João tendo uma visão lá e diz, vi tronos e assentaram sobre eles, né, sobre esses tronos, e foi-lhes dado o poder de julgar. Quem é que julga? Shoftim, juízes. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Yeshua e pela palavra de Deus. Aqui, Apocalipse dá a ideia de que essas pessoas que estão sendo julgadas não são aqueles primeiros que ressuscitaram na primeira ressurreição ali, mas sim
é um sistema novo que está sendo criado, uma restauração no milênio. Aqui nós vemos que Apocalipse está falando do milênio, que está sendo restaurado as coisas em Israel. E uma das primeiras coisas que João vê é um tribunal, ou melhor, tronos, né, que a Torá fala que nos portões da cidade deveria ter esses tronos para julgar, juízes, shoftim para julgar. Ou seja, Apocalipse está mostrando que no milênio, quando Yeshua retornar, começar o milênio, que o mundo começar a ser restaurado, a primeira coisa que vai ter que ter é um sistema justo de julgamento. Ou seja, a Torá, a lei divina sendo aplicada no seu mais alto nível, como Yeshua ensinou, e para isso tem que existir o quê? Juízes julgando, juízo justo, né? Baseado pela instrução divina. E Yeshua diz lá em Mateus que os 12 apóstolos seriam eles, esses juízes, né? Então, voltando aqui, o que Yeshua está dizendo? Concilie-te depressa, enquanto está no caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz, ao chofete, e o juiz ao oficial, né, ao choter, e te encerre na prisão. E Yeshua, gente, está fazendo alusão a isso aqui. Devarim. Eu fiz uma tradução, gente, aqui, fiz uma tradução meia literal, né? Só esse versículo. Uma tradução literal, daquela que você não harmoniza para ficar uma leitura bonita. Aquela tradução bem ao pé da letra. Que é aqui, ó. Shoftim ve shoterim, né? Juízes e oficiais. Shoftim ve shoterim, titen lecha vekol shearecha, Asher Adonai, ou seja, juízes e oficiais porás em ti. Olha que coisa interessante. Juízes e oficiais porás em ti, em teus portões, ou tuas portas, né? Que Adonai teu Elohim dar para ti. Veja que a coisa é meio repetitiva, né? Para tuas tribos, e julgarão o povo, julgamento de justiça. E aqui, irmãos, no versículo 20, embora a gente leia nas traduções convencionais, né, justiça, somente a justiça seguirás, o texto traduzido de forma literal, de palavra por palavra, ele fica mais ou menos assim, né, Sedek, Tiridov, né, que justiça seguirás, para que vivas e possuas, né, et haaretz, Asher Adonai, e possuas a terra, né, haaretz, Asher Adonai, possuas a terra que Adonai, o teu Elohim, dá para ti, né. Observe que as palavras que Yeshua faz uso são as mesmas, ao invés de juízes no plural, Yeshua está usando no singular. Por quê? Aquela pessoa que estava sendo levada por outra ao juiz, ela ia a um juiz, né? Mas Israel teria que ter vários juízes. Por isso que é Shoftim e Vesoterim, né? E oficiais. Nós vemos que Yeshua está fazendo uso disso aqui. Yeshua não está falando aqui fugiu a que eu falei no começo? Não está falando aqui daquele purgatório. Está falando da lei que Adonai deu a Israel, e Yeshua estava falando para Israel, e é esse sistema aqui que vai voltar quando o milênio chegar, quando Yeshua voltar, é o que declara Apocalipse capítulo 20, vai voltar a ser dessa forma, juízes e oficiais julgando o povo, ou seja, até no milênio vai haver Hassatã preso, e ainda vai haver desentendimento humano, vai haver necessidade de julgamento, vai haver desavença, vai haver, mesmo sem haver um tentador, o ser humano ainda vai precisar de juízes, vai precisar de orientações, de julgamento. O juízo não é só para condenar, é para orientar também. Aí no versículo 18, no capítulo 17, versículo 8,
Devarim 17, 8. Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre sangue e sangue, ou seja, entre crime e crime, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, ou seja, uma pessoa matou outra, causou lesão corporal, em questões de litígio nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. Eu quero dar uma pausa aqui na questão de portões, né? Juízes oficiais nos teus portões. Interessante é que, quando nós vemos isso aqui, juízes oficiais porá em ti, ou seja, dando a ideia de vigiar primeiro a você mesmo. Os juízes são para julgar a nação como um todo, mas primeiramente nós temos que observar a nós mesmos, né? O juiz tem que observar ele próprio, como Arão tem que fazer sacrifício por si, para depois fazer pelo povo. Nós temos que colocar vigias em nossas próprias portas, em nós mesmos, né? Os portões da cidade, ou seja, quando você entra nos portões de uma cidade ou de uma casa, onde você chegar, você já tem que entrar ali com, o que o texto está orientando é isso, você já tem que entrar ali com sentimento de justiça. Olha, eu não sei o que é que eu vou encontrar aqui. Você vai alguém lhe convida para ir numa festa, para ir num lugar qualquer que você considera imundo, perverso. Você tem que entrar ali, nós temos que entrar ali com sentimento de justiça, independente do que você vai encontrar lá. Imagine você for convidado para entrar num prostíbulo, num lugar de prostituição, no lugar pior possível que você possa imaginar. Aí você chega e entra ali porque, já é um lugar corrompido mesmo, não tenho que me comportar bem. Negativo, você vai ter que se comportar pelo mesmo padrão, independentemente de como se vive ali, porque senão você não vai estar sendo luz onde você entrou, a gente não vai estar colocando vigias em nossos portões, né? Mas vamos continuar. Então, né, levantarás e subirás ao lugar que escolheu o Senhor, teu Elohim, né, teu Deus, e virás ao sacerdote, levitas, e ao juiz que houver naqueles dias, e inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo, e farás conforme o mandado da palavra que te anunciarem no lugar que escolheu o Senhor, e terás cuidado de fazer conforme a tudo que te ensinarem. Olha só, isso aqui, um sistema de julgamento baseado na Torá, né, conforme a instrução divina. Isso não quer dizer que quando o juiz se desvia, eu acredito nisso, que o juiz aplica uma sentença fora da Torá, totalmente fora. Vamos supor que um juiz manda você construir um ídolo. Duas pessoas vão ao tribunal brigando porque um construiu um ídolo na frente da casa e a casa dela fica de frente para da outra. Eu não creio que o oficial se o juiz chegasse lá e dissesse, você vai ter que aceitar e construir uma na frente da sua também, para que você compreenda porque ele construiu e parem de brigar e tal. Você acha que Adonai aceitaria isso? Ou seja, fica claro que o juízo tem que ser seguido, você não pode desviar nem para a direita nem para a esquerda da sentença que o juiz lhe der, quando a sentença estiver de acordo com as Escrituras. Se for algo que abominável, algo que fere os mandamentos, não, porque é só a gente puxar para a prática um exemplo como esse que eu dei, que você vai ver que não é por aí. A sentença tem que estar de acordo com o princípio. E continuando, outro ponto que eu vou abordar nessa paraxá, que eu queria chamar a atenção dos irmãos, mas antes eu quero novamente ler outra palavra de Yeshua. Quem sabe, alguém que está nos ouvindo pela internet agora ou vai ouvir depois, que pensa como aquilo que eu falei no começo, de que guardar os mandamentos de Adonai, seguir os princípios divinos é abominável, como aquele vídeo que usa até a nossa imagem para nos colocar como algo abominável. Quem sabe a pessoa está ouvindo ou vai ouvir em algum momento e vai refletir sobre o que nós vamos falar aqui agora. Havia o texto diz que levaram até Yeshua uma mulher, né? Apanhada em adultério. João 8,3. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Texto bem conhecido, mas eu creio que a gente vai chegar talvez a um desfecho um pouco diferente, pelo menos para alguns.
no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando-o, para que tivesse no que acusar. Mas Yeshua, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como se estivesse perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, presta atenção nessa frase que está em negrito, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Após Yeshua dizer isso aqui, vocês lembram da história, que todo mundo começou de um por um sair. Por que será que, mesmo diante de uma mulher que muito provavelmente tinha cometido aquele pecado, estava faltando elementos para um julgamento correto, mas certamente aquela mulher teria cometido aquele pecado de fato. Mas por que Yeshua não condena, não diz nada, nenhuma palavra de condenação contra ela, e diz essa frase aqui, e depois dessa frase todo mundo começa, num popular, cair fora? Por que será? Aquele que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Gente, Yeshua, nesse episódio aqui, aplicou a Torá, como ele sempre fez, no nível mais elevado possível. Você que acredita, você que me ouve e acredita, porventura, que Yeshua cumpriu a Torá para que nós não precisássemos mais, que Yeshua quebrou a Torá, tem gente que diz que Yeshua quebrou a Torá, não guardava o Shabat e tal. E Yeshua aqui colocou a Torá no seu mais elevado, a lei de Adonai no seu mais elevado nível. Aplicou-a de forma perfeita. Olha o que diz. Vamos continuar lendo o resto, para depois eu ler o que está lá no Devarim. E tornando a inclinar-se, escreveu na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um a um. A começar pelos mais velhos até os mais novos. Aí no final Yeshua disse para ela, mulher, ninguém te condenou? Vai, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Primeiro ponto, por que Yeshua não condenou aquela mulher? Primeiro, ele não podia fazer isso. Mas Yeshua pode tudo. Depende. Ele não pode transgredir a instrução divina. Ele não podia condenar aquela mulher. Ele podia repreender, ensinar, mas condenar, não, por ser testemunha de acusação, não podia. Yeshua não viu. Isso é só um detalhe, que não trouxeram o homem, que era necessário, né? O julgamento estava corrompido. Mas vamos pegar o ponto principal da questão. Olha só o que diz essa paraxá que a gente está estudando. Devarim 17, a partir do versículo 6. Por boca de duas testemunhas, ou seja, tudo que for levado aos juízes, tem que ter duas testemunhas no mínimo. Ou 3 testemunhas, será morto o que tiver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. É por isso, se você tem algo contra alguém e não tem prova, fique calado. Você pode até comentar particularmente com alguém de um modo, né, em casa, com sua esposa, sei lá. Você não pode acusar ninguém sem ter prova. Cale-se se não tiver prova ou testemunhas. As mãos das testemunhas serão primeiro contra ele para matá-lo. Ou seja, quando Yeshua chega e diz, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra, Yeshua está, eu creio que Yeshua, isso é uma crença pessoal minha, eu creio que quando Yeshua se agacha ali e começa a escrever no chão, ele estava escrevendo isso aqui. As mãos das testemunhas seja a primeira a atirar pedras. Eu creio que Yeshua estava, muitos dizem que Yeshua estava escrevendo os pecados dele, eu não acredito nisso. Eu acredito que Yeshua estava escrevendo isso aqui, as mãos das testemunhas seja a primeira a atirar contra ela para matá-la. Aí Yeshua chega, depois de escrever isso, lembrou eles do mandamento. Aí Yeshua chega e diz, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. O que é pecado, gente, pela Torá? Transgressão da Torá. Ou seja, se aquele julgamento estava equivocado, né, já começava errado, porque ali não diz que trouxeram o homem, faltava uma peça no quebra-cabeça. A testemunha teria que ter visto o fato, né?
as duas testemunhas teriam que ter visto o fato. Quando Yeshua escreve na terra isso aqui e diz que não haja pecado naqueles que vão começar a apedrejar, ou seja, ó, você que está acusando, acuse da forma correta, sem transgredir a Torá, sem pecado. Não quer dizer que o cara não tivesse pecado nenhum, porque não existe alguém assim, só Yeshua foi assim. Todo mundo peca em algum momento. Então não é que as pessoas olharam para si, se lembraram do pecado que ele cometeu ontem, do que cometeu a semana passada. Eu creio que não é isso. Yeshua puxou a responsabilidade deles para o cumprimento da questão em si, do mandamento. Vocês estão cumprindo a Torá da forma correta aqui? Não, vocês estão em pecado. Olha o que diz o texto. Aí certamente ele começou a escrever ali. Então, se vocês estão cumprindo, né, aqui eu parafraseando, se vocês estão cumprindo o rito certinho, vocês, tem aqui duas pessoas que viram a mulher cometer o ato, pode começar a acusar, e já pode começar a tirar pedra, que as testemunhas, vocês não criaram aqui um tribunal? Comece a tirar pedra, então, os dois primeiro que viram a mulher cometendo o ato, mas da forma correta, faça a coisa correta, não transgrida a Torá, porque a transgressão da Torá é pecado. Aqueles homens redarguidos pela consciência, é o que nós lemos agora. Eles viram que Yeshua tocou na consciência deles, eles não estavam fazendo o processo correto, eles estavam em pecado, atraindo o pecado para si, fazendo um julgamento contrário ao que diz a Escritura. Aí, para piorar a questão, quando Yeshua fala da consciência, quando o texto fala da consciência, o que é que a Torá continua dizendo? Uma só testemunha contra ela não se levantará por qualquer iniquidade, ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu, pela boca dos testemunhas, é o que eu acabei de ler, mas não é esse texto que eu queria mostrar para vocês, não. Eu acho que é isso aqui. É isso aqui. Para piorar a questão daquela situação, olha o que Devarim diz. Certamente é mais um ponto que Yeshua tocou na consciência daquelas pessoas. Quando, Devarim 19:16, quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ela acerca de transgressão, então aqueles dois homens que tiverem demanda se apresentarão perante Adonai, diante dos sacerdotes e juízes, Shofetim, que houverem naqueles dias. E os juízes inquirirão bem. Olha só, aqui os juízes já não estão inquirindo as duas pessoas que têm a contenda em si, já estão inquirindo principalmente as testemunhas. E os juízes inquirirão bem. E eis que, sendo testemunha falsa, que testificou falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirará o mal do meio de ti. Diante do que Yeshua fez ali, o que é que aqueles homens caíram na real? Ora, ele é justo, ele está puxando a coisa para o julgamento correto, sem tirar um fio, sem tirar um pingo do i. E se ali houvesse alguma testemunha falsa, que muito provavelmente tinha, porque na sede que eles estavam ali, mesmo que não apedrejasse aquela mulher ali, eles iam levar ela a um tribunal, alguma coisa, se tivesse as duas testemunhas de fato. Muito provavelmente aquela mulher era pecadora, sim, tinha cometido aquele pecado, mas muito provavelmente não havia ali duas testemunhas dignas, que viram o ato. E aí, quando Yeshua puxa a Torá para a sua plenitude, o que é que acontece? A consciência deles foram tocadas. Eles, certamente Yeshua escreveu isso aqui também na terra ali, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, ou seja, pela Torá, aquelas testemunhas que ali começassem a jogar pedra naquela mulher, seriam elas que teriam que ser apedrejadas no final. Ah, mas a mulher não cometeu pecado? Talvez sim, mas eles não viram, era testemunha falsa. Pois não, Eduardo? Exatamente. O irmão Eduardo está falando aqui de Amã. Certamente aconteceu isso ali. O que foi que Yeshua fez aqui? Yeshua pegou a instrução divina, a Torá, e
colocou no seu devido lugar, da forma correta. E esses homens ficaram apavorados, porque a sua consciência foi tocada, e mesmo que eles tivessem uma má consciência, que não tivessem preocupado em fazer o mal contra alguém que eles não tinham condição de fazer, eles certamente temeram isso aqui. Porque Yeshua ia apertar, e ali deveria existir pelo menos alguns justos ali, que iam concordar com Yeshua e apertar a coisa, e eles seriam apedrejados no lugar daquela mulher. Está vendo como a coisa é perfeita, a instrução divina é perfeita? É por isso que eu costumo dizer, aquilo que a gente não entende, tem coisa na Torá que a gente não entende, e a gente fica se fazendo perguntas. Não dá para entender, tem muita coisa que eu também não entendo, e muita gente não entende, mas deixa lá. Não vai dizer que passou, que não tem mais valor, deixe quieto que um dia vai ser revelado. Mas dizer que não serve mais, não tem cabimento. Pois não, Chico? Do jeito que essas testemunhas, eles apresentaram ali como testemunhas, dá a entender também que a outra lei diz assim, ao Senhor ninguém tenta. Isso aí também é incluído aí. Pois é. Ninguém pode tentar ao Senhor. É. E aí eles estavam tentando Yeshua. Yeshua ali era a representação plena de Adonai e estava sendo tentado. Ali foi uma armadilha, então a armadilha falsa mesmo. E eles viram que a armadilha que eles estavam tentando armar contra Yeshua ia cair sobre eles. E Yeshua fez a coisa de uma forma, puxou a coisa para o centro, puxou a coisa para a perfeição, o seu modo de aplicar, que a armadilha que estava armada para Yeshua ia acontecer o que aconteceu com Ramã lá na Pérsia. Ao invés de cair Mordecai, caiu Ramã. Aqui quem ia cair era eles. Se eles seguem em frente com o julgamento equivocado, quem cairia no assalpão era eles. E Ramã morreu exatamente como queria que morresse Mordecai. Pois, exatamente. Pois é. Então, irmãos, para a gente encerrar, que já são 12 horas, outro ponto interessante dessa paraxá é a questão de coisas atrativas, porém proibidas pela Torá. Nós vemos no capítulo 18, a partir do versículo 9, aquilo que eu falei no começo, quando eu estava lendo para vocês o resumo. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Em outro momento ele disse que era para não fazer conforme o que se viveu na terra do Egito, e depois para não fazer conforme o que fazia-se na terra de Canaã. Não achará em ti quem faça passar o filho pelo fogo, que era comum naquela terra. Não haverá adivinhador, nem prognosticador, né? Alguém fica fazendo prognóstico para ver se acerta. Nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações, Adonai, o teu Elohim, as lança fora de diante de ti. Perfeito, né? Tamim, perfeito será como o Senhor teu Deus é. Porque estas nações, olha só, porque essas nações que hás de possuir, ouvem prognosticadores, adivinhadores. Gente, o que é que acontece aqui? Imagine você vai, eu e Janete, a gente vai fazer algo, né? Aí eu chego, consulto alguém que tem um espírito adivinhante, né? Um adivinho. E aí o espírito vai lá e revela aquilo que eu estou indo com Janete para tentar, é uma prova para fazer, uma prova de 2 questões, uma certa ou outra errada, aí eu vou com Janete disputando ali, aí eu consulto o adivinho, o espírito lá revela, olha, a opção B vai ser a certa, viu? Marque a B. Aí Janete não obteve essa facilitação, esse recurso. Aí ela chega lá, quebra a cabeça e não consegue descobrir marca A. Mas eu recebi uma informação extra, uma informação privilegiada, e marquei a B e ganhei a questão. Isso é justo? Isso é injusto. Adonai não permite.
consultar os mortos. Ora, quem está lá dormindo, deixe lá dormindo. E ele vai dando uma série de coisas que são tentadoras. Tentadoras. Eu me lembro, quando eu era criança, eu vi muito isso. A filha fugiu de casa, aí o pai ia em determinados lugares para saber para onde a filha foi. O filho, eu me lembro quando eu era pequeno, tinha isso. Por incrível que pareça, parece coisa do outro mundo, mas existem essas coisas. O rapaz era jurado de morte pelo pai de uma moça lá que ele havia agido errado com a moça. E aí o avô dele, que tinha uns entendimentos lá meio estranhos, ensinava umas orações lá que o rapaz sumia, chama de invultar. Eu sei que muita gente não acredita nisso, mas recentemente vocês viram um episódio aqui no Brasil que muitos acusam que o rapaz fazia isso e tudo leva a crer que fazia mesmo, porque não era possível, o cara simplesmente sumia da frente de dezenas e dezenas de policiais, 200 e tantos, né? E lá no meu interior, eu me lembro do rapaz, eu me lembro do velhinho que fazia isso, era conhecido nosso. Diz que ele ensinava ao filho e realmente existem essas coisas, gente. Por mais que você não acredite, problema seu não acreditar, você não vai ter argumento para dizer que eu estou errado, nem eu tenho para dizer que você está errado. Mas existe de tudo. Meu pai me dizia, meu filho, não duvide de tudo e nem acredite em tudo. Tenha cuidado com que você avalie as coisas, porque há de tudo no mundo. Ou seja, é correto isso? O cara estava adquirindo um benefício, ele fez um mal a alguém, e aí, por forças ocultas, que se não existisse, Adonai não estava proibindo aqui, viu gente? Se não existisse coisas ocultas, Adonai não estava proibindo aqui. Proibir algo que não existe, não faz sentido. Se ele proíbe, porque existe. Então, aquela pessoa, ele fez o mal àquela menina, outro dia fazia com outra, depois fazia com outra, e toda vez que viesse a vingança de alguém contra ele, ele se escondia, virava uma sombra, ninguém via, ou seja, coisas injustas. Adonai está dizendo aqui, ó, você que quer ser meu servo, se você fizer uma coisa errada e perder algo, se conforme com sua perda. Se você cometeu um erro e aquilo trouxe um prejuízo, fazer o quê? Assuma seu prejuízo, mas não defraude alguém para compensar o seu prejuízo. Não pegue o prejuízo que você adquiriu para você e jogue para outro que não tem culpa nenhuma, um inocente. Assuma o seu prejuízo. É isso que ele está dizendo. Justiça, às vezes exercer justiça dói, incomoda. Já pensou? Você chegar para um colega de trabalho, você troca um plantão, o colega tira seu plantão no dia que você precisou, e depois ele esquece. Aí um dia lá na frente ele lhe procura para tirar um plantão dele. Só que ele não se lembra que você deve um a ele, aí você fica calado, olha, ele esqueceu. Vou ganhar um plantão agora do colega. Né? Você que é médico, você que é enfermeiro, e quem trabalha em regime de escala. E aí você chega, fica caladinho, tira o plantão da pessoa, a pessoa tendo que lhe pagar, ou seja, a pessoa vai pagar 2 por 1. Aí você levou vantagem, não é assim? Adonai não aceita isso, isso para ele é abominação. Olha, ele esqueceu, vai ser duro para você ter que trabalhar mais uma noite, mais um dia ali, vai, mas faça, porque essa é a justiça divina. Não tirar proveito dos outros, não levar vantagem de ninguém, né? É difícil, às vezes eu fico preocupado quando vejo as pessoas me ouvindo falar assim. Eu acho que muitos pensam, pô, Edivaldo se acha o tal, o justo. Irmão, não sou não. Tem hora que é uma luta para a gente andar em retidão, e tem hora que a gente tropeça. Eu não sou diferente em nada de nenhum de vocês, só que a gente precisa apresentar a verdade bíblica. Doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. Mesmo que doa em nós mesmos. Se para cumprir um princípio bíblico, um mandamento, vai machucar, vai doer em mim, vai doer em você, fazer o quê, né? Mas temos que ser justo. E se a gente não consegue, a gente transgride,
Isso não quer dizer que porque você transgrediu, você deve ensinar, achar que o mandamento não tem valor e você não ensine. Aquilo que a gente aprova tem um valor muito elevado. Por exemplo, eu gosto muito de usar o Shabat como exemplo, porque é um mandamento que a gente, toda semana, a gente vive ele. Tá? A gente está aqui todo Shabat, a gente procura viver o Shabat toda semana. Se um dia se você não consegue guardar o Shabat, você por algum motivo é obrigado a trabalhar no Shabat, não consegue guardar na íntegra. E por causa disso, você passa a ensinar que o Shabat não precisa mais ser guardado, você se torna realmente um transgressor, algo que Adonai não aprova. Mas se você reconhece que não guarda porque não consegue, mas o Shabat é santo e deve ser guardado, eu creio que Adonai lhe dá o mérito de ter guardado. Inclusive, os chamados sábios do judaísmo falam isso. Quando você deseja guardar um mandamento e não consegue, para Adonai você já guardou. Você deseja, você quer, você não consegue, mas reconhece que aquilo é verdade. É igual uma história que tem de um homem que foi um grande servo do Eterno, um grande ensinador da palavra dele, e fazia muitos milagres, curava pessoas, orava pelas pessoas, as pessoas eram curadas, e esse homem acabou se tornando alcoólatra. E chutou tudo, deixou de lado a vida santa dele, e os milagres deixaram de acontecer, e se perdeu no caminho. Quando um dia ele estava em um bar, quase bêbado, lá enchendo a cara no bar, e aí sai a criançada da escola, encontrou o homem no bar, aí olha, aquele homem lá que fazia, que a fama dele era grande, né, que curava pessoas, orava e curava muitas pessoas. Aí o homem chegou, os meninos chegaram para fazer chacota, trouxeram um menino doente, olha aqui, ó, você não era aquele homem que curava um bocado de gente, famoso e tal, aí começaram a fazer uma chacota, tudo dando risada, então agora ore por esse aqui, cure esse, a gente quer ver, tudo dando risada. Aí diz que o homem ali bebendo, na mesa do bar, quase embriagado, mas ainda tinha um pouquinho de sanidade, diz que ele falou assim, olha, eu caí, estou aqui fracassado, mas o Senhor continua o mesmo, e em nome dele seja curado. E diz que na hora o menino foi curado, o que eles trouxeram, e aí foi espanto ali para aquelas crianças todas, foi um reboliço, um negócio terrível ali. Ou seja, aquele homem não estava guardando mandamento nenhum mais, se perdeu no caminho naquele momento, eu creio que depois deve ter voltado, mas se perdeu no momento naquele caminho, mas ele não deixou de reconhecer de que aquilo que ele já creu é a verdade. E aquilo fez a diferença naquela hora. Então, uma coisa é você não poder guardar, não poder cumprir, não poder seguir. Outra coisa é você ensinar que aquilo não serve mais, que aquilo não tem valor nenhum. É muito diferente. Você não pode, não faz porque não tem condição, várias coisas lhe impedem, mas reconheça que aquilo é verdade e você já vai ter um mérito diante do Eterno. E dependendo da situação, que ele pode considerar como tendo guardado o mandamento. É isso que muitos rabinos ensinam e é isso que eu também acredito. E nós vamos encerrar por causa do nosso tempo. Eu queria só falar rapidamente desse detalhe interessante. No capítulo 18, versículo 15, Adonai fala para Moisés, de um grande profeta que havia de vir. O texto em hebraico é Navi, não diz Neviim, é Navi, é singular. Se fosse plural, valendo para todos os profetas que já teve, para vários profetas, seria Neviim. A palavra original no hebraico para essa palavra profeta que está aqui é Navi, é singular. Então, quando a Brit Hadashah fala em várias passagens, inclusive essa aqui, ó, Atos 7,37, Estevão, cheio do Espírito do Eterno, diz que o Senhor vosso Deus levantará dentre vós um irmão, dentre os vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Esteve aqui fazendo referência a Yeshua como sendo esse profeta. Nós vemos que tem base sim, Yeshua é esse profeta que a Torá diz que viria e que deveríamos ouvir. E quem não ouvisse a ele, teria que dar conta, porque ele é o profeta dos profetas, ele não é Nevim, ele é Navi, é singular. Então, nós quando vemos Yeshua, qual é o papel do profeta? Principal, o papel do profeta é ensinar a instrução divina, ensinar a Torá. Foi o que Yeshua fez de melhor.
o que Paulo chama a Torá do Messias. A Torá do Messias. A Torá, a mesma lei, a mesma instrução, pelo ângulo de vista, pelo ponto de vista do Messias. Não é outra lei. Uma coisa, por exemplo, o nosso Código Penal do Brasil, visto por um juiz corrupto. Outra coisa é o mesmo Código Penal visto por um juiz justo. Gente, você não tem ideia do que pode acontecer de diferente. Um juiz corrupto, com um advogado corrupto, com um tribunal corrupto, o que pode fazer com a lei, com a mesma lei, se comparado com um juiz justo, advogado justo, promotor justo, coisas que parecem ser leis diferentes. Nós vemos aí o que acontece no nosso país, quase todo dia. Coisas absurdas acontecem. Né? Agora mesmo, recentemente surgiu leis aí que se você atropela alguém e mata, estando embriagado, você deve ser preso. A gente está vendo aí direto acontecendo, pessoas atropelam, matam, chega lá, no outro dia está solto, não acontece nada. A lei sendo aplicada de acordo ao ponto de vista de cada um. E quando o aplicador da lei, o juiz, é corrupto, ele vira a lei de cabeça para baixo. E Yeshua aplicou a lei. Ele foi o maior dos profetas por isso, porque ele ensinou da forma mais plena possível. E por aqui eu encerro